Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então, aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para continuar o nosso super curso da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Nós vamos bater todos os artigos, do artigo 1º até o artigo 182 da lei. E com certeza, se você assistir todas as aulas, fazer todas as anotações, seguir as orientações pedagógicas do professor, pode ter certeza absoluta que você irá acertar todas as questões de concurso de qualquer banca, de qualquer órgão, pode ter certeza disso. Agora vamos falar das vantagens, né? As vantagens do artigo 49 até o artigo 80 da lei, né? Das vantagens, né? Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando o título 3º, tá? O título 3º é o quê? O título 3º trata-se dos direitos dos servidores, né? O capítulo 1º tratou do principal direito do servidor, que é o quê? A remuneração, o vencimento. Nós tratamos de todos os dispositivos referentes ao capítulo 1º. E agora é o capítulo 2º, né? O capítulo 2º são das vantagens, né? Das vantagens, né? E assim por diante, né? Vamos lá. Quais são essas vantagens? Vamos lá. É IGA, né? Então as vantagens aqui, ó, IGA, né? IGA, IGA, né? Você escolhe aí, né? Ó, além do vencimento que nós estudamos no capítulo 1º, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Vamos lá. IGA, indenizações, gratificações e adicionais. Particularmente, eu não consigo enxergar um candidato competitivo, tá? Se ele não sabe quais são as vantagens. Então, é IGA, né? IGA, né? IGA, né? IGA, indenizações, gratificações e adicionais, né? Fazendo aqui uma breve explicação, porque a gente vai trabalhar sobre todas essas vantagens dessa aula toda, né? Qual que é a diferença entre uma e outra, né? Elas são diferentes, né? Cada uma delas são diferentes, né? Indenização. Indenização visa o quê? Indenizar o servidor de algo, né? De algo, né? Algo que ele teve um gasto adicional. Por exemplo, o servidor público colocou o seu carro à disposição, tá? Ele fez um trabalho utilizando o seu carro, então que é indenização de transporte. Então, a administração pública vai ter que indenizar. Por que vai ter que indenizar, professor? Porque a administração pública ele quer uma parceria profissional.
Ninguém ganha em cima de ninguém, né? Ela paga pelo labor e ele recebe pelo serviço. Tá? Não pode se apropriar, a administração pública não pode se apropriar do patrimônio de outro quando você coloca o seu carro à disposição. Então, essa é a lógica, tá? Essa é a lógica aí da indenização. Outra indenização muito conhecida, diárias, né? Então, você está na sua casa, na sede do órgão, por exemplo, você almoça na sua casa, você já tem toda a logística, né? E aí você vai designado para trabalhar, fazer uma diária aí, você viajar a serviço, né? Você vai ficar 2, 3 dias fora da sede, você vai ter que pagar hotel, alimentação, né? E assim por diante, é um gasto extra. Então você recebe a diária. A diária é o quê? É uma indenização, tá? Indenização por um gasto adicional que você teve por conta do serviço público. Esse é o conceito da diária, né? E a gratificação? A gratificação são normalmente o quê? Verbas constitucionais, né? Como assim, professor? A mais famosa, gratificação natalina. O que é gratificação natalina? Nada mais é do que o 13º salário, né? Então é a gratificação. E finalmente o adicional. O adicional é algo que você ganha, dá para um trabalho extra, para uma situação diferente. Por exemplo, adicional noturno. Então se você trabalha à noite, você vai receber o quê? Um adicional em relação a esse trabalho noturno no seu vencimento. E assim por diante. Então aí, vamos lá, né? Então é IGA, tem que saber, né? Indenizações, gratificações e adicionais. A banca examinadora vai fazer de tudo para confundir vocês, né? Ok, vamos lá. Assuntos gerais sobre as vantagens. Primeira, as indenizações não se incorporam ao vencimento. Tá aí, né? As indenizações não se incorporam. Tá aqui. Tá? Não pode incorporar. Por quê? Porque ela indeniza naquele momento e pronto, né? Ponto final, não vai para frente, é só para trás, acabou. Quando cessou o seu gasto adicional, não há porquê a administração pública estar arcando com isso. Agora, tá? Agora, as gratificações e os adicionais, há a possibilidade de incorporação ao vencimento. Isso que está consagrado no parágrafo 2º, ó. As gratificações, olha aqui, e os adicionais, atenção, né? Incorporam-se ao vencimento ou provento. Tá? Como? Nos casos e condições indicados por lei. Ou seja, pode existir uma lei específica, tá? Que prevê o quê? A incorporação das gratificações e dos adicionais. Tá? Calma, a gente vai bater tudo sobre indenização, gratificação e adicional. Então, aí não incorporam as indenizações. Tá? Isso aí cai em concurso, cai. Ele vai trocar aqui, ó, adicionais por incorporação, vai colocar gratificação para cá e assim por diante, tá? Então não pode, né? Vamos lá. Em relação às vantagens pecuniárias, né? Ó, as vantagens pecuniárias não são computadas nem acumuladas, né? Para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, né? Então eu não vou estar utilizando aí, por exemplo, né? A diária, né? A diária para conceder uma gratificação. Não pode, né? Isso que está dizendo aí, cada verba trabalhista tem o seu respectivo função, né? A sua respectiva função, tá? Pronto, tá aí, né? Vamos lá. Olha a sistemática do legislador, tá? Olha a sistemática do legislador. Capítulo 2, das vantagens. Bacana. O capítulo 1º foi da remuneração. Ó, vantagem. IGA, indenizações, gratificações e adições. E agora, olha a técnica legislativa, né? Agora, o estatuto vai tratar de cada um deles especificamente. Então, a seção 1 vai falar tudo sobre a indenização, né? Vai falar tudo sobre a indenização. O que é indenização? Uma vantagem devida ao servidor. Pronto. Tá? E quais são essas vantagens, né? Aliás, quais são essas indenizações? São 4. Tem que saber, né? O artigo 51 fala: constituem indenizações ao servidor, né? Aqui, primeiro, ajuda de custo. Né? Ajuda de custo, né? Como assim, professor, ajuda de custo, né? O servidor mora na sede, em Cuiabá, por exemplo, ele é deslocado para, vamos colocar uma cidade como Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Um forte abraço para o pessoal de Vila Bela, né? E aí, cara, aí é o seguinte, ele vai ter que se deslocar para lá, pagar mudança, passagem para sua família, né? Ele vai ser indenizado, ajuda de custo, diárias, já expliquei. É quando ele vai trabalhar em um local diferente do seu local habitual. Transporte, quando ele coloca o seu transporte. E auxílio moradia.
Tá? Então ele era para trabalhar numa cidade, vai para outra cidade, tá? Ele tem já. E aí é o seguinte, tudo por interesse da administração. Aí é auxílio moradia. Então são os quatro tipos de indenizações. Monta seu esqueminha. Ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio moradia. Artigo 52, né? Vamos lá. Os valores das indenizações estabelecidas no inciso 1 a 3 do artigo 51 serão como as condições para sua concessão serão estabelecidas em regulamento, né? Então é o seguinte, de 1 a 3, né? De 1 a 3 serão estabelecidos em regulamento. Explique, professor, claro, ou seja, né? O detalhamento, né? Olha só, o detalhamento para o pagamento de ajuda de custo diária será por decreto, tá? Então vai ter um decreto do chefe executivo que vai detalhar aí, né, as situações. E auxílio moradia? Não, auxílio moradia, ele vai ser tratado na própria lei. A gente vai ver que esse auxílio moradia, inclusive, ele é bastante extenso, né? Bastante extenso, né? Vamos lá, ajuda de custo, olha aí, ó. Olha a técnica legislativa. Então, a seção 1 falou das indenizações, certo? Agora a gente vai falar cada um deles aqui, ó, né? A indenização, que primeiro ajuda de custo, tá aí. Ajuda de custo, já disse para vocês, né? O cara vai, para compensar despesas, isso é uma indenização que o servidor teve, estava numa cidade, vai para outra, por interesse da administração. Então, quem paga é a administração pública. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço público, de ofício, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede, né? Ou seja, o caput do artigo 53 fala muita coisa, né? Vamos detalhar. Ó. Ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor. Aí eu pergunto, professor, quais são essas despesas de instalação? Muito simples, ó. Ó, mudança. Ó, mudança, né? O que mais, professor? Passagens. Passagens, transporte, né? Aí, beleza, né? Tá aí. Que no interesse do serviço público, né? Ah, professor, eu pedi um deslocamento a pedido. Você não tá, né? É da vontade da administração. Aí. Aí, tá? Passa a ter exercício. Que exercício? Eu trabalho em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente. Olha, ó, permanente. Né? Vedado, o duplo pagamento. O que é o duplo pagamento? Um casalzinho do mesmo órgão, né? Tá aqui. Né? Os dois foram transferidos à vontade da administração pública. Somente um, não pode ter duplo, né? Por quê? Porque a mudança é a mesma dos dois. e a passagem aqui para a família dele, a mulher e a família, então tá aí. Tá? Então não pode ter o duplo pagamento, né? Claro, né? Tem que colocar, tem, né? Porque infelizmente no Brasil tem o famoso golpe, né? É esse famoso golpe, né? Esse famoso golpe é duro, né? Ok. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e a sua família, compreendendo passagens, bagagens e bens pessoais. Está aqui. É o que já expliquei. O que é despesa aqui, ó? Passagens, bagagens de pessoas, né? E bens pessoais, né? Bens pessoais. A família do servidor que falecer na nova sede, tá? Ó, a família do servidor que falecer na nova sede são asseguradas ajuda de custo de transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Tá aí, né? Então aí a família do servidor que falecer na nova sede, né? Então é o seguinte, vamos lá, né? O que acontece lá, né? A família do servidor morreu, né? A família dele, tipo, né? A esposa, por exemplo, né? Aí. E aí? Aí o corpo vai ter que ser velado lá na cidade de origem. Tá? Então, esse transporte aí também cabe ajuda de custo aí para fazer jus a essa despesa, mais do que justo, e tem um prazo de 1 ano. Né? Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas no inciso 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36. Né?
Então, o que significa aí o parágrafo, o artigo, ó, o inciso, ó, artigo 36? O artigo 36 é da remoção, né? É lá da remoção. O inciso 2 é quando eu faço o quê? A pedido, né? A pedido. Eu faço a pedido. O 3 é a pedido, só que a administração pública não pode negar, que é aquele concurso de remoção, por exemplo, né? Concurso de remoção. Então, não pode. Então, está aqui, né? Então, não pode aí essas situações aí, então, quando é pedido. Então, somente é paga ajuda de custo nas hipóteses do interesse da administração pública, de ofício da administração pública, não a pedido, né? 54. A ajuda de custo é calculado sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exercer a importância correspondente a 3 meses, né? Então, o legislador sabiamente colocou um teto para essa indenização, né? Então, o teto colocou o quê? Até 3 vezes a sua remuneração, né? Ó, é calculado sobre a remuneração, gente, não sobre o vencimento. Olha aí, né? Nós vimos que vencimento é diferente de remuneração, tá? Vencimento é o básico, né? E a remuneração é a vencimento e mais as vantagens, né? Ok, né? Pronto. 5.5. Não será concedida ajuda de custo, tá? Não será ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Aí, né? Então é o seguinte, o que acontece? Eu estou aqui em Cuiabá, eu fui eleito deputado federal, né? Brasília, né? Então eu vou ter que me deslocar para Brasília. Então o estatuto não vai pagar para o cara essa ajuda de custo, né? Quem vai pagar vai ser o Congresso Nacional, né? É outra coisa, né? Então mandato eletivo, para assumir mandato eletivo não será paga ajuda de custo. Ok. 56, né? Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Tá aí, né? O afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, né? A ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário. Opa, isso aqui é outra coisa. Vamos ler só o comando aqui, né? Então é o seguinte, eu moro em Cuiabá e eu fui nomeado para um cargo em comissão em Brasília. Pronto, né? Se eu for lá em caráter definitivo, vou ter que exercer, será paga a ajuda de custo daquele servidor, né? Até 3 meses, até correspondente a 3 meses do valor da sua remuneração, né? No afastamento previsto no artigo inciso 1 do artigo 93, né? A ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário. O que diz o artigo 93, inciso 1? É quando você cede um servidor para trabalhar no outro órgão, né? Então, o que acontece? Para trabalhar, então, quem vai pagar? Vai ser o órgão que vai receber, não o órgão de origem que vai pagar essa despesa da ajuda de custo. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Então, ele tem 30 dias para se apresentar. Se ele não apresentar na nova sede, ele vai ter que devolver a sua ajuda de custo. Ele tem um prazo de 30 dias para assumir, né? Seção 2, das diárias, né? Diárias também é uma indenização, né? O conceito da diária é muito simples, né? Você mora numa cidade. A administração pública deseja que você desloque para uma outra cidade no interior do seu estado. Tá? Esse deslocamento de transporte vai ter que pernoitar lá, vai ter que dormir. Então, hotel, alimentação tem que ser arcada pela administração pública. Você vai estar pagando para trabalhar, né? Então, isso aí é diária, né? Artigo 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual, tá? Eventual, um dia, 2, uma semana, né? Ou transitório para outro ponto do território nacional, ou para o exterior. Ou seja, aqui você vai ter a diária, né? A diária do município, né? Regional, nacional, né? Nacional e a diária do exterior. São 3 tipos de diária, dentro do estado, fora do estado e exterior. É claro, no exterior vai ser em dólar, né? Fará jus às passagens e diárias destinadas a indenizar parcelas de despesas extraordinárias, com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser regulamento. Então, as diárias, né, é para o deslocamento do servidor que está trabalhando fora da sede de caráter transitório. Para que eu posso gastar com a diária? Aqui ele fala, ó, despesa extraordinária com pousada,
alimentação, locomoção urbana, Uber, táxi, né? Conforme dispuser regulamento. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite, né, fora da sede, ou quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Né? Professor, o que é isso aqui? 2 casos do parágrafo 1º. Tá? Vamos lá, meia diária. Tá? Você, hoje é segunda-feira, você vai ficar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? 5 dias fora. Né? Então, segunda-feira, olha só, você saiu 7 horas da manhã com a viatura motorista, a viatura do órgão, e foi para um município qualquer, fora. Então, você vai receber a diária de segunda, 1, terça, 2, quarta, 3, quinta, 4. Na sexta é meia. Por quê? Porque você não vai dormir fora de casa. Pronto, meia. Isso que está dizendo isso aqui. Aí ele fala, não será devida quando a administração pública tiver um meio diverso para custear. Tem. Dá muito rolinho. Tá? É o famoso cartão de crédito corporativo, né? É da rolinho, cara, brasileiro, eu sou a favor, entendeu? Eu sou a favor. O cara que tem que mandar embora esses câncerzinhos, né? Dado no seu carro, recebe o cartão de crédito. Ele vai lá, o hotel, pum, paga, tá ali, pronto, né? Tá resolvido. Depois só apresenta os comprovantezinhos, né? Os ticketzinhos, acabou, resolveu o problema, né? Tá aí, tá? Diárias ainda, tá? No caso, tá? Nos casos, aliás, né? Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus à diária. Aí. Tá? Então, o cara com deslocamento permanente. Então, não faz jus. Né? Não faz jus. Né? O que a administração pô? Ele vai trocar de município. Cara, papo reto com você, meu. Papo reto. Ele vai receber ajuda de custo para sua mudança. Pronto. Tá lá. Resolveu, né? Agora, não fará jus. Agora, se é permanente, porque diária é o quê? Transitório, né? Transitório. Também não fará jus às diárias do servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, de aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes, né? E regulamentadamente instituídas ou em áreas de controle integrado mantida com países limítrofes, né? Cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros consideram-se estendidas, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias pagas serão sempre fixadas para o afastamento dentro do território nacional. O que está dizendo aqui? Por exemplo, né? Minha cidade, Cuiabá. Cuiabá tem uma cidade vizinha que chama-se Várzea Grande, que é um rio que separa, né? Uma grudada na outra, né? Ah, eu vou fazer um serviço em Várzea Grande. Eu vou receber minha diária? Não, não vai. Por quê? Porque é limítrofe ali, né? Isso está dizendo, né? Então não pode, né? Então, por exemplo, Cuiabá, né? Então tem várias cidades, é uma metrópole, né? Onde tem várias cidades ali, ó, circunvizinhas próximas. Então aquela região metropolitana não se paga diária. Vou para Chapada dos Guimarães, 60 quilômetros, não paga, né? Eu vou para tal lugar, não paga porque está ali perto, tá? Não paga, né? Senão viraria um samba do crioulo doido, né? Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Prof, o que é isso? Isso é o seguinte, o cara recebeu a diária, tá? Ele recebeu a diária, mas não para viajar, mas não viajou. E aí? Pode acontecer sim, só que ele vai ter que devolver. E o prazo para ele devolver são 5 dias, né? Eu já vi muita prestação de contas especial em relação a isso, né, cara? O cara às vezes até esquece, né? Na hipótese do servidor retornar à sede num prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput. Então tá ali. Eu tinha 5 dias, né? Eu solicitei diárias para 5 diárias e meia, tá? 5 diárias e meia, tá? Só que usei só 2. Voltei antes, resolvi o problema. Bom, ótimo, né? Vida que segue, é ótimo. E aí, professor? Aí,
Você vai fazer o seguinte, cara, você vai fazer o seguinte, você vai ter que devolver essa diária aí, vai ter uns 5 dias aí, né? Pronto. Diárias, o que o estatuto previa é isso, né? Agora a gente vai para outra indenização, né? Indenização de transporte, tá? Eu já expliquei. Eu coloco meu carro para ajudar a fazer meu serviço. Não pode, você vai ter que indenizar. Conceder-se-á indenização de transporte o servidor que realizar despesas com utilização do meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme dispuser em regulamento. Não está aí, né? Explicou, né? Normalmente isso aqui é muito para fiscalização, né? O cara sai de casa com o carro dele e vai fiscalizar. Então, se usou o carro próprio, ele vai ter que ser indenizado, né? O correto, eu não gosto disso, é ele ir na repartição, pegar uma viatura, tá, do órgão e ir ao trabalho. Isso é o correto. Indenização de transporte, né? Ok. E agora? Agora o auxílio moradia, né? Muito questionado, né? Esse é o auxílio moradia aqui é muito debatido, né? Auxílio moradia, né? E vamos lá. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, né? No prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Então é o seguinte, né? Em vez de você ficar pagando diária para o cara, essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Tá? Não tire palavras da minha boca, né? Porque tem muitos pontos questionáveis nessa indenização. Muitos pontos, né? Muitos pontos, né? Por exemplo, tá? Auxílio moradia. Tá? A ideia, né, pura, sem contaminação de golpe, é o seguinte. Tá? É o seguinte. O cara vai ficar 60 dias fora. 90 dias, 6 meses. Tá? Ele mora em Cuiabá, vou colocar minha cidade do coração, né? E ele vai para Brasília, ficar 6 meses lá. À vontade da administração, por ser do cara lá. Beleza. Em vez de você ficar pagando diária pro cara, né? Você paga o auxílio moradia. Então, auxílio moradia, certo? Ele paga lá o auxílio moradia, pronto. É isso a ideia. Terminou, ele volta. Resolveu o problema. Tá aí. Resolveu o problema, tá? Resolveu o problema. Então, essa aqui é a situação, resolveu o problema, tá? Isso aqui é a situação. 30 dias, vai lá e indeniza. Pode ser hotel ou um aluguel, né? Ok. Vamos lá. 60B, vem comigo. 60B. Conceder-se auxílio moradia ao servidor atendido nos seguintes requisitos, tá? Vamos lá. Não exista imóvel funcional disponível para o uso do servidor. Então, se o órgão tem imóvel funcional, ele vai para lá. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional. Ah, o casal. Então, o outro lá já ocupa. Então, aí não tem direito ao auxílio. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente, comprador, cessionário, promitente cessionário de imóvel no município aonde foi exercer o cargo. Inclui hipótese de lote edificado sem averbação, construção. O cara já tem casa lá em Brasília, cara. Né? Se ele já tem casa em Brasília, ele quer ainda o quê? Ele aluga a casa dele, aí aluga uma casa e recebe o quê? Recebe lá auxílio, né? Aí, golpezinho. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Só ele pode receber, né? O servidor que tenha mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo de direção e assessoramento de DAS, né? Níveis 4, 5, 6 de natureza especial do Ministério ou do equivalente, né? Então, esse cara aqui, ó, considerado os seguintes requisitos. Então, para cargo em comissão, né? O cargo em comissão, somente esses casos aqui, ó. DAS 4, 5 ou 6, né? De ministro de Estado ou equivalente que você vai receber auxílio moradia, né? Então, nesses casos, essa situação você recebe aí um auxílio moradia quando você vai ocupar cargos aí, nível 4, 5, 6 de natureza especial, tipo ministro de Estado, né? De Estado. Finalmente, o município no qual assuma um cargo em comissão ou função de confiança não se enquadra nas hipóteses do artigo 58, né? Ixi, qual que é o artigo 58, né? Deixa eu pegar aqui rapidão aqui, ó. Artigo 58
é da diária. O cara, tipo assim, ele vai lá ocupar, né? Ele está recebendo diário, então ele não recebe auxílio moradia. É um ou outro, né? Não um ou outro, né? Bacana. Depois disso aqui, eu vou fazer uns comentários bem pesados aqui para vocês, tá? Parágrafo terceiro. Opa, 6, né? Sétimo. Servidor não tenha sido domiciliado ou tenha se residido no município nos últimos 12 meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Bacana, né? O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação do cargo efetivo. Bacana. O deslocamento tem ocorrido após 30 de junho de 2006, né? O que esse último dispositivo aqui? É para evitar que o cara que tinha antes da alteração da lei tenha esse benefício também, né? Então, por isso que ele colocou essa... É daqui para frente que a gente vai pagar o auxílio moradia, né? Parágrafo único. Para fins do inciso 7º, né, que o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde for exercer no cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período, né? Será considerado o prazo ao qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado ao inciso 5, né? Então, tá aqui são as hipóteses de pagamento para o auxílio moradia, né? Ok. 60D. Vai falar do valor. Calma que vou trazer um assunto super polêmico aqui para vocês, né? 60D, né? O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Tá aí. Ele colocou o limite, né? Porque você vai pagar aluguel, que você encontra aluguel até de 50 mil reais na casa aí. Essas mansões aí faraônicas. Já precisa você estudar aí, você morar num lugar desse e paga pela administração pública. Então ele colocou um teto, até 25% do valor do cargo, estipulado aí o cargo aí, a comissão do ministro de Estado, né? O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração do ministro de Estado. Então colocou um teto, né? Parágrafo 2º. Independentemente, tá, do valor do cargo em comissão, a função de comissionada, fica garantido a todos os que preenchem os requisitos de ressarcimento o valor de R$ 1.800, né? Então tá aí, né? No caso de falecimento, exoneração, colocação do imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês, né? Então faleceu, tem mais um mês aí pago o benefício, né? Ou ele tem aí, o órgão começou a fazer imóveis funcionais, tá? Ou seja, do próprio órgão, né? Isso tem muito no Exército, né? Moradia funcional de militar, que é muito deslocamento. O que acontece? Paga mais um mês. Ponto, né? Professor, qual que é o ponto polêmico? Cara, aqui é experiência. Não tem jeito, cara, né? O assunto polêmico é o seguinte, cara, tá? O assunto polêmico é o seguinte, né? É o seguinte, o assunto polêmico aqui, tá? Preste atenção. Muito questionado, o auxílio moradia paga juízes promotores de justiça, tá? Por quê? Porque eles... Cara, o cara mora na cidade, ele reside lá e ele recebe seu auxílio moradia, tá? Por quê? Porque o auxílio moradia pago, né? Pro cara que tomou posse no concurso na cidade dele, que tem casa própria, que tem imóvel, que tem tudo, tá toda a família dele lá, né? Não tem porquê, tá? Mas é pago não pela lei 8.112, tá? É por uma outra lei específica da magistratura que paga esse benefício, tá? Eu, praticamente, não tenho nada contra os juízes, promotores, né? Eu estou falando da verba. Por que não aumenta o salário do cara? Melhor, tá? Aumenta o salário do cara, né? Resolve esse problema, né? Tá certo? Então é o seguinte, hoje é pago, né? É claro que essa situação já está no Supremo Tribunal Federal e eu acredito que brevemente aí esse assunto será aí resolvido de forma definitiva, né? Bacana, né? É o jeitinho, né? Vamos lá. Seção 2, né? Então, a seção 1, falamos do quê? Dos adicionais, né? Das indenizações. Agora, a gente vai falar o quê? Do gratificações e adicionais. Quais são as vantagens? Já expliquei para vocês. IGA, tá? Indenizações, nós já matamos tudo, né? Ajuda de custo, né?
Ajuda de custo, transporte, auxílio moradia. E tem mais uma, vamos lá. Ajuda de custo, tá? Ajuda de custo, transporte, moradia. Ixi, nossa senhora, faltou uma. Né? Vamos pegar aqui rapidão aqui, que não posso deixar batido, né? Olha, opa. Ó, diárias, né? Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio, né? Olha aí. Assim que você fica competitivo, cara, tá? Tá aqui, tá? Agora a gente vai estudar o quê? As gratificações e os adicionais. Ele podia ter colocado, né, gente? Separado, né? Para ficar bem bonitinho, mas ele colocou na seção 2 aqui. Isso aqui é a seção 1, isso aqui é na seção 2. Olha aí a estrutura da técnica legislativa, né? Se apresentando, né? Vamos lá. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nessa lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações, tá? E adicionais, né? Então, retribuições, gratificações e adicionais. Vamos lá. 1. Tá? Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Tá aí. O que é isso? É a comissão paga, né? Para a função de direção. Aí é a função paga, né? Isso aqui é o pagamento de função, tá? Isso aqui é retribuição. Isso aqui é para fazer jus o quê? O pagamento, ó, de função gratificada. E para fazer jus a comissão do cargo em comissão. Tá aí. Bingo, tá aí. Pronto, né? Gratificação natalina. Aí, uma gratificação. Então, a retribuição é o nome que se paga à comissão por você estar ocupando função de confiança ou cargo em comissão. Adicional pelo exercício de atividades. Ó, adicional para atividades insalubres, perigosas ou penosas, né? É o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. A gente vai estudar esses caras em detalhes nessa aula, inclusive, né? Adicional por prestação de serviço extraordinário. Aqui são as famosas horas extras, né? Aí, ó. Ó. Bom, né? Muita gente gosta de receber, né? Adicional noturno. Né? Outro adicional. Adicional de férias. Né? Esse adicional de férias é o famoso 1/3 de férias, né? Você recebe. Se tem um adicional de férias, né? Tem a gratificação natalina, né? Que está lá em cima já, vimos, né? Outros relativos ao local e à natureza do trabalho, que o lei vai especificar. E a gratificação por encargo de concurso ou concurso, né? Ou seja, o servidor público pode aí, né, ser instrutor, por que não, né? Ou trabalhar numa banca examinadora, ou ser fiscal, qual que é o problema disso, né? Então essas aqui são as outras vantagens que tem direito ao servidor público, né? E a gente vai explicar cada uma delas, né? O que traz a lei em relação a cada uma desses dispositivos, né? Vamos lá. Primeiro, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Tá? Cara, o que acontece? Olha só, tá? Eu sou servidor de carreira, certo? Eu sou nomeado por uma função de confiança. Eu sou nomeado para um cargo de comissão. Tá? E aí, professor? Cara, eu vou ter trabalho a mais, eu vou cuidar de gente. Eu vou ser líder, eu vou exercer função de direção, eu vou exercer função de chefia. Ser chefe é difícil, de assessoramento. Então, por isso eu tenho que receber um din-din a mais. É a sua comissão. O Estatuto trata essa comissão como retribuição do trabalho. É essa que você passa a ter. Ao servidor ocupante de cargo efetivo, investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou natureza especial, é devida a retribuição pelo seu exercício. Está aí. Então, essa retribuição é paga pela função e para o cargo em comissão. Tá? Provimento de comissão. Tá? Cargo de comissão, tá certo? E função de confiança pelo exercício do cargo, mais do que justo. Né? Vamos lá.
A lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão em que se trata o inciso 2 do artigo 9º. O artigo 9º é o artigo da nomeação, né? A nomeação far-se-á. 2 pontos. Inciso 1, para cargo efetivo. Inciso 2, em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos, né? Então é o seguinte, ou seja, a lei que criar esses cargos, obrigatoriamente já vai criar o quê? Os valores da remuneração, né? Quanto que a pessoa vai receber para estar ocupando esses cargos. Não é o estatuto que vai explicar isso, né? 62A, tá? Esse artigo aqui, eu vou só fazer a leitura, mas ele não é importante para o concurso, né? O que aconteceu? Nós tínhamos uma verba, né, que era a vantagem pessoal nominalmente identificada, a VPMI, que ela foi o quê? Incorporada, tá? Ela foi transformada, incorporada em uma função de confiança, tá? Uma função de confiança aí e de cargo em comissão. Ela fez essa transformação dessa verba, né? Houve uma padronização dos pagamentos da União, né? Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento e comissão ou de natureza especial, ok, né? A VPNI, que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais, né? Ou seja, quando tiver qualquer tipo de reajuste e revisão salarial, a VPNI também estará sujeita aí a esse percentual também, né? Tá? Isso aí não tem muita, essa coisa bem específica, né? Agora, vamos lá. Vamos falar de cada uma daquelas ali. Gratificação natalina, né? Professor, o que é a gratificação natalina, né? A gratificação natalina nada mais é do que o famoso 13º salário, né? Né? E aqui segue muito próximo, quiçá igual às regras da CLT, tá? Muito próximo mesmo, né? A gratificação natalina corresponde a 1/12 avos. Por que 1/12 avos, professor? Porque nós temos aqui, ó, janeiro, né? Aí, ó, fevereiro, olha aí, ó, né? Até dezembro, aí, ó, 12. Cada mês trabalhado, você tem direito a 1/12 avos, né? Ah, professor, eu trabalhei 2 meses, então você tem direito a 2/12 avos do seu vencimento, da sua remuneração, aliás, né? Isso aqui para fins de cálculo do seu 13º. Ó, a gratificação natalina corresponde a 1/12 avos da remuneração que você... Ó, da remuneração, tá? Na banca vai estar vencimento. A que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Ou seja, isso aqui é por cálculo. O cara trabalhou 2 meses só, né? Ou trabalhou novembro e dezembro, ele vai receber em dezembro. Ou seja, o artigo aqui estipula aí até quando vai ser pago. Dezembro, né? Isso aí é normal, isso é básico, isso é um direito do trabalhador brasileiro, né? Parágrafo único, né? A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral, né? Ah, professor, o que é isso aqui? Isso aqui é igualzinho também na CLT. O cara trabalhou, ó, janeiro, ok, tá? Ele trabalhou, fevereiro, ok. Março, ó, tá? Março, opção A, ele trabalhou 13 dias. Opção B, ele trabalhou 15 dias. Pelo fato desses 2 dias aqui, isso aqui não recebe nada. Ele vai receber 3/12 avos. Aqui ele receberia 2/12 avos. Isso aqui é o arredondamento do pagamento, ou arredondamento do pagamento do 13º salário. Tá? Isso aí que quer dizer aí, tá? Esse parágrafo único. Igualzinho da CLT, tá? Igualzinho da CLT. Em todos os estatutos também é esse conceito, tá bem? Tá bom? Ok? A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Ó, até o dia 20. Também isso aqui é a regra, né?
até dia 20. E aí, professor? Aí nós temos aí, né? Nós temos aí várias situações, né? Tem estado que divide em 2 vezes, tá? A União gosta de dividir em 2 vezes, metade do ano. Tem estado que paga no mês de aniversário, tá? No mês de aniversário. Por quê? Porque chega lá em dezembro, é 2 folhas que o cara tem que pagar. É dinheiro pra caceta. Então ele faz um planejamento, ele divide, né? Ou ele já vai pagando o direito do cara todo mês. Isso é a melhor coisa que tem, no mês de aniversário do sujeito, né? Artigo 65. Tá? O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício calculado sobre a remuneração do mês de exoneração. Então, aquele caso lá, ele trabalhou até o dia 15 de março, vai receber 3/12avos, né? Então, o cara que foi exonerado, que foi demitido, né? Ou qualquer outro tipo de vacância, não perde o direito ao recebimento do auxílio do 13º salário, né? A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Então tá aí, né? Então não é por qualquer cálculo. Ah, professor, eu quero receber uma indenização. Cara, você não pode colocar como base de cálculo o 13º para o pagamento dessa indenização, tá? Então o 13º é outra coisa, né? E outra vantagem do 13º é o seguinte, que ela não tem desconto nenhum, né? De ter desconto nenhum, tá? Claro, você vai pagar imposto de renda, você vai pagar INSS, né, que é a sua contribuição, mas você não tem CDC, você não tem nada consignado, entendeu? Vem limpinho pro cara, né? Oh, glória a Deus, né? Adicional tempo de serviço era um adicional que ele foi suprimido aí em 1999, tá? Então não existe mais adicional tempo de serviço, né? Seção 4, né? Agora isso aqui é mais interessante, cara, tá? Muito interessante, tá? Isso aqui cai bastante. De tudo isso que a gente viu aqui, o que mais cai é isso aqui, na aula de hoje, tá? Que é adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosa, né? Professor, você tem que... Cara, antes de ler os artigos, você tem que entender. Quando você entende, você compreende, você fixa melhor o conteúdo. E passa em concurso público aquele aluno que fixa conteúdo. Quanto mais conteúdo você fixar, mais chance você tem de ser aprovado. Então, primeiro, vamos lá, ó, insalubridade, tá? Aqui tem a coisa a ver com saúde, tá? É escuro, tem veneno, é fedido, entendeu? Atividades perigosas, ó, periculosidade. Aqui é perigo. Eu trabalho no presídio de segurança máxima, então é periculosidade. Né? Ou seja, coloco a minha vida em risco. Tá? Em risco. Então você tem que ter um adicional por esse risco extra, que o outro não tem. O outro está lá no escritório, ar-condicionado, bacaninha, tá? Bem ventilado, bem iluminado, né? E outro é o quê? É penosa. Né? E esse penosa aqui, professor, né? É ruim. Tá? Penosa. Por exemplo, o cara vai trabalhar na fronteira com a Bolívia. A cidade mais próxima é 400 quilômetros. Não tem isso, mas tudo bem, estou exagerando. Lá na Bolívia, é longe, cara. Não tem cidade, não tem nada, cara. Então é penoso para o cara trabalhar ali. Então, para isso, o Estatuto, sabiamente, né, instituiu aí o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade e de penosidade, né? Penosidades aí, né? Atividades penosas. Então, temos a diferença entre a saúde, perigo, né? E aqui, né? E ruim, né? Situação ruim, péssima, né? Desconfortável. Então, tá aí. Agora a gente vai trabalhar cada um deles, tá? Os servidores que trabalhem com habitualidade, não é um dia só não, né? Em locais insalubres, aqui vale muito para o hospital, delegacias, né? Ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ó, insalubres, né? Substâncias tóxicas, né? Radioativas, ou cara de raio-x, né? Ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Tá aí. Façam jus, né?
Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles, né? Aqui ele fala, ó, insalubres, né? Com risco ou com risco de vida. Perigosas, né? Perigosas, né? Risco de vida significa perigosas, né? Então ele faz um. Ah, professor, eu trabalho num local que é os dois, é perigoso e insalubre. Eu quero 2 adicionais. E vou lutar por isso. Cara, é luta em vão. Isso já é pacificado. É um ou outro. Esse um ou outro, o cara escolhe o maior. Tá? É um ou outro. Não pode receber os dois. Não pode receber os dois. Ó, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles. Critério de opção. Está aí. Não paga para 2, né? O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou os riscos que deram causa à sua concessão. É claro, você não está mais naquele local ou consertaram lá situações perigosas, né? Então você não recebe mais esse adicional. Tá? Então esse aqui é o artigo 68. Artigo 69, vem comigo, né? Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, né? Ou seja, a administração pública quer fazer uma gestão sobre esses locais, né? A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre, não insalubre, é salubre, e em serviço não penoso ou não perigoso. Então aí, olha aí a proteção para as nossas mamães, né? Então a servidora grávida, ela não pode, tá, ser exposta à periculosidade, à penosidade e em locais insalubres, tá? Ela vai ter que ser removida daquele local ali. Não só gestante, como lactante também. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas e de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Então, o legislador aqui passou essa situação aqui, né, para a regulamentação de quem tem direito, né, para uma lei específica, né, leis específicas, né. Por exemplo, lei lá da Polícia Penal, lá já tem lá os adicionais deles de periculosidade, né, e assim por diante. 71. O adicional da atividade penosa será devido aos servidores. Aqui ele vem trazer o que é atividade penosa. Ó. Aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em locais cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Né? Então ele trouxe aqui uma conceituação para quem que pode receber atividade penosa. Então, é fronteira em situações isoladas, né, cara, locais aí que não tem infraestrutura, urbanização, né, e aí ele vai receber essa atividade. Tá? Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x, claro, né, raio-x aqui é uma atividade insalubre, né, ou substâncias radioativas, serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Os servidores que se referem a este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Né? Então, aí, a preocupação do legislador para os nossos colegas que trabalham aí com raio-x. Né? Então, a cada 6 meses, eles terão aí que ser submetidos a exames e além de um controle maior. Né? E agora, professor, outro adicional, horas extras. Né? Horas extras, né? Muito simples, igualzinho da CLT. Então, você já tem uma noção sobre esse assunto. Né? O adicional por serviço extraordinário. Tá aqui. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%. Tá? Em relação à hora normal de trabalho. Então, tá aí. Normal. A horas extras é 50%. Tá? Do trabalho normal. 50% do trabalho normal. Artigo 74. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas por jornada. Né?
Então, aqui ele traz, né? Na hora extra não é coisas normais, é somente coisas excepcionais. Tá? E essas tarefas excepcionais e o pagamento máximo de 2 horas por dia. Tá? Então, essa é a regra da hora extra. 2 horas por dia em situações excepcionais. Né? Pronto, né? Adicional noturno. Tá? Adicional noturno é outra coisa também, né? É para quem trabalha à noite. Então, ele vai ter que ter uma contrapartida. Então, isso aqui é o quê? É um adicional. Né? Agora, noturno. Professor, que hora? Às 19 horas é considerado trabalho noturno? Não. Tá? O legislador trouxe isso claramente. Todas as leis tratam exatamente isso. Não muda. Tá? Não muda, não muda. Vem comigo. O serviço noturno prestado em horário compreendendo entre, olha só, horário adicional noturno, 22 horas a 5 horas do dia seguinte. Aí, quem trabalhar neste horário, você recebe adicional noturno, tá? Adicional noturno, tá aí, tá? Ok. Terá o valor hora acrescido de 25%. Qual que é o valor do adicional noturno? 25%. Computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos, né? Olha que coisa interessante, né? Então, ele vai trabalhar 1 hora, 60 minutos, não é isso? Tá? Então, aqui, ó, ele vai trabalhar, ó, 52 minutos e 30 segundos, que é a hora dele. Então, aqui ele ganha aqui 7 minutos e 30, né? Ok, aí vamos lá, ó. 22, 23, 24, 1, 2, 3, né? Ó, 3 horas, né? Aí vem aqui, 1, 2, 3, 4. Então, 4, 7. 7 horas, né? São 7 horas, não é isso? Ó, vezes 7. Então, aqui dá 49, mais 7 dá 3,5, né? Então, esse cara, ele vai sair, né? Ele vai sair em 52,5. Olha que coisa legal, né? Ele vai sair do horário, ele vai sair às 4 horas, tá? 4 horas, tá? E 7 minutos. Ele vai sair 4 horas da manhã. 7 minutos, né? E 30 segundos. Se ele for sair às 5, ele vai receber horas extras nesse período aqui. Porque a hora é menor à noite. São 52 minutos e 30 segundos. Tá aí. Tá? É isso aí, né? Tá aí. Eu sei porque eu trabalhei à noite, cara, né? Eu trabalhei à noite, tá? Eu trabalhei à noite. Eu saía às 6 horas da manhã. Eu entrava 11 horas, meia-noite, né? Saía 6 horas da manhã. É, isso aí, né? Em se tratando de serviço extraordinário, então aquela diferencinha lá, né? O que acontece, né? Ó, extraordinário, o acréscimo que se trata o artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Então é o seguinte, eu trabalhei, tá certo? Eu saio normalmente às 10 horas, beleza. Só que eu saio meia-noite, saio 2 horas a mais. E aí, tá? Trabalhei meia-noite. Se eu trabalhei meia-noite, o que acontece? Eu trabalhei meia-noite, né? Então, eu vou receber 2 horas extras. Então, sobre essas 2 horas extras, eu vou receber também o adicional noturno. Isso que diz o parágrafo único. Justo? Mais do que justo, né? Agora é o adicional de férias, né? Aí, é 1/3 de férias, 1/3 constitucional, né? Também direito aí constitucional, né? Vamos lá. Independente de solicitação, será pago o servidor. Independente de solicitação, tá? Então, isso aí já está programado no RH. Será pago ao servidor por ocasião das férias. Tá? Um adicional corresponde entre 1/3 da remuneração do período. Tá? Então, é 1/3 de férias. Tá aí. Tá? 1/3 de férias. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia, assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo adicional que trata esse artigo.
Então, 1/3 de férias. Tá aí, quando você sai de férias, é daquele mês de trabalho. Se naquele mês você é ocupante de cargo comissionado, você tem uma retribuição, um dinheirinho a mais. Então, sobre esse dinheirinho a mais, você recebe também o famoso 1/3 de férias, né? Justo, justíssimo, né? Justíssimo mesmo, né? Vamos agora para a gratificação por encargo de curso ou concurso, né? O que acontece aqui? Isso aqui foi uma discussão muito longa, né? Ah, professor, o cara é servidor público, ele não pode ser instrutor? Ele não pode ser instrutor, ele não pode dar cursos, né? Claro que pode, da própria administração pública. E aí, professor, ele não vai ganhar nada mais por isso? Ele vai ter que preparar a aula, ele vai ter que corrigir avaliações, ele vai ter que falar com o aluno? Cara, claro que sim. Ou ele vai fazer parte da banca de concurso, fazer questões de concurso, né? Responder recursos, né? Então ele recebe. Então, o legislador criou uma gratificação para esse trabalho extra, que é o encargo de curso e concursos. E a gente vai trabalhar um a um, né? Vamos lá. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, então não pode ser permanente, tá? Em caráter eventual. 1. Atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal. Então é o seguinte, vou ser instrutor, tá? Instrutor do curso de formação. Então é justo eu receber isso, né? 2. Participar de banca examinadora ou comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de prova ou para julgamento de recursos intentados por candidatos, também tem direito à gratificação. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as atribuições permanentes. Tá? Então, isso aqui é tudo eventual. Participar da aplicação, fiscalização ou avaliar provas e de exames vestibulares ou concurso público ou supervisionar essas atividades. Tá? Então, tem direito a receber. Então, essas são as situações, tá? Para receber o encargo, a gratificação de cursos e concursos. São duas coisas diferentes, tá? Duas coisas diferentes. Eu acho super válido isso porque você incentiva, né? O corpo da administração pública, que é, a gerar conhecimento dentro do próprio órgão, né? Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites da gratificação que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros, né? Então, o regulamento ou decreto, né? O decreto ou portaria, né? O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade de desejo. Então, será em horas, né? Ah, eu vou dar um curso de 30 horas de direito administrativo. Pronto, é em horas. Ali está quanto que eu vou ganhar por aquele curso, em horas, né? A retribuição não poderá ser superior a 120 horas de trabalho anuais. Olha o limite. É em horas, então é 120 horas anuais. Ressalvada a situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas anuais. Ou seja, qual que é o limite para cursos e concursos? 120 horas, mas pode ser mais 120 horas, desde que autorizado e justificado antecipadamente, né? 3, né? 3, vamos lá, né? 3. Vai falar do valor, O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, tá? Incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal, tá? O maior, né? Então vamos supor que o maior é 40 mil reais, tá? 40 mil reais. Vezes 2,5%, né? 2,2, né? Vamos calcular da hora aqui, vamos calcular aqui, né? Então vamos fazer a conta rápida aqui, né? Aí.
880, né? 880, é isso aí, né? 870 a hora, olha aí, cara, né? Esse cara aqui vai ser 480, o valor da hora. Aí. Professor, por que dois valores diferentes? Porque duas atribuições. Vamos lá. Então, a hora do cara, estou colocando, arredondando, 40 mil, né? Aqui, ó, né? Só que não, né? Vamos lá. 1 e 2 é 880 a hora. E 3 e 4, 480. Aqui. 1, tá? 3 e 4, aliás, aqui. 1 e 2, atuar como instrutor e participar de banca. Participar da logística e participar da aplicação e fiscalização. Professor, tá aí, né? É um dinheirinho bom, né? Ô, meu filho, né? Tá, agora, esse valor aqui, né? Vamos pôr 30 mil, né? Um vencimento básico aí, 20 mil. Se for 20 mil, é 440 horas e 240 horas. Ô, louco, né? O cara recebe 120, já pensou? Ô, louco, opa, faz as contas aí, meu filho. Faz as contas aí, dá para pagar um churrasquinho, não dá? A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput desse artigo forem exercidas sem prejuízo, exercidas, sem prejuízo das atribuições do cargo. Ok? De que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho do tal do artigo dessa lei. Esse aqui é o jornada de trabalho. O que é sem prejuízo do cargo? Vamos supor, duas situações para vocês. Eu fui lá, o cara quer que eu seja instrutor de gestão. Beleza. Aí eu vou dar um curso. Esse curso é à noite, eu trabalho de dia. Posso. Por quê? Porque não prejudiquei, não estou dando prejuízo às atribuições do meu cargo. Bacana, eu posso e deve. Outro, o curso é de manhã. Puta, eu trabalho de manhã na repartição. E aí eu posso solicitar à minha chefia a compensação. Essas 30 horas que estarei dando o curso, eu vou compensar em outro horário, em outra situação, tá? Posso compensar 1 hora a mais por dia por X dias, né? Então, ele não recebe 2 vezes, tá certo? Então, ele tem que compensar ou fora do horário de serviço para receber essa atribuição. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de proventos e aposentadoria, né? Professor, eu recebi 120 horas aí, professor. Vai contar para 13º? Não conta para nada, né? Por quê? Porque é uma gratificação específica para uma situação bem específica da administração, né? Férias. Aí, vamos falar de férias agora, né? Férias é outro direito aí, né? Tá certo? É outro adicional, férias, né? O servidor fará jus a 30 dias de férias, tá? Que podem ser acumuladas até no máximo 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que a legislação específica, né? Então, até 2 períodos você pode acumular férias, e férias, claro, 30 dias, né? Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. O cara tem 10 meses de repartição, ele quer férias. Não, ele não tem período aquisitivo, ele não pode. Não pode de jeito nenhum. Ele tem que ter 30 dias para ter o período requisitivo das férias, né? Tá certo? Tem que ter 30 dias. 2. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Prof, que é isso? É isso aqui, ó. O cara tem 30 dias de férias. Ele faltou 2 dias. Aí eu vou te dar 28 dias. Não, negativo. Aqui é punição dupla. Por quê? Porque esses 2 dias de falta aqui, ele já teve descontado do seu salário. Então, não pode levar à conta as faltas, né? As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública, né? Então, tá aí, né? Então, você pode dividir até 3 etapas, né? A minha
a minha antiga esposa, né? A minha ex-esposa, né? Ela é servidora pública federal. E ela usava muito isso, cara, né? Ela usava muito isso. Ela podia tirar 3 vezes, né? 3 de 10. Ela fazia assim, 3 de 10, né? Aí ela pegava aqueles feriadão, não tem? Tal. Ela contava certinho. Tchum, 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 tchum. Entendeu? E pum, férias, né? Ou na entrada ou na saída, né? Do feriado, né? Então faz muito isso aí. Cara, o benefício, tá certo, tem que usufruir mesmo, né? Não só de pão vive o homem, né? Acho que tá certo, tá a legislação a favor, nada ilegal. Então você pode parcelar em 3 vezes. Isso aqui é um grande benefício, né? Um grande benefício aí. Dá para se programar a sua vida, dá para dar mais liberdade geográfica, né? Na vida do servidor, né? Artigo 78, vamos lá, né? Estamos falando de férias, né? Inclusive, férias é o nosso último assunto, tá? O último assunto aqui das vantagens, né? O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, tá? Observando o seu disposto no parágrafo 1º desse artigo. Então, lá. Então, temos lá, férias, né? Vai entrar de férias, tem que receber 2 dias antes das férias dele, né? O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização relativa ao período de férias que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês efetivo ou fração superior a 14 dias. Então tá aí, né? Então a mesma regra do 13º, tá? Então, direito às férias tem indenização. Eu trabalhei 3 meses, vai ter 3/12. Então, 3 meses e 15 dias. Vamos ter 4/12, que é a regra do arredondamento, que eu expliquei já anteriormente para vocês. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório, né? Desculpa, então é do mês, tá? É do mês que a exoneração é do mês. Quinto, vamos lá. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto, né, no inciso 17, tá? 17, sétimo da Constituição Federal, quando da utilização do período, né? Professor, 17,7, pô, para aí, cara. O 18 é licença gestante, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma consultada aqui. O 17 está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Artigo 7º, 17. O gozo de férias anuais remuneradas com em pelo menos 1/3 a mais que se refere ao salário normal. Está aqui, né? Em caso de parcelamento, né, receberá. Ok. Então o cara vai receber 1/3 de férias junto com as férias. Isso que diz aí o parágrafo 5º, né? Artigo 79, né? Fala do servidor do raio-x, né? Raio-x. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre em atividade profissional. Proibida qualquer hipótese de acumulação. Então, olha a preocupação com a saúde do cara, né? Então, o cara tem 20 dias de férias por semestre e não pode acumular. Deu 6 meses, tchum, férias. Deu 6 meses, tchum, férias, né? E artigo 80, último artigo dessa brilhante aula, as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarado pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Ou seja, férias é importante, né, gente? Férias é o seguinte, né? Férias é um direito, né? Um direito. Então, o legislador quis garantir que você se planeja e pode tirar de férias. Agora, em algumas situações específicas, não tem como dar férias. Foi o caso aí da pandemia para o povo aí da saúde. Cortaram férias de todo mundo. Porque era preciso ter todo o aparelho, né, da saúde em pleno funcionamento, né? O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o artigo 77, né? Então ficou faltando 10 dias, né? Então ele vai gozar o restante dos 10 dias, né? Então tá aí pra galera aí, né? Essa nossa brilhante aula aqui, tá? Nossa brilhante aula aí sobre as vantagens, né? E eu quero fazer um encerramento como sempre, né? Olha só, né? Os 5 nuncas do Steve Jobs, né? Steve Jobs para mim é um ícone, né? Uma coisa que eu pego muito dele na gestão. Eu sou empresário, né? Eu tenho atividades aqui de educação, que é a minha atividade principal. Eu tenho atividades na área de alimentação, de energia solar. E eu adquiro muito esses conceitos do Steve Jobs, né? E um deles que eu falo é o seguinte:
manter o foco, dizer não, né? O foco é dizer não. O segredo é dizer não. O que é isso? Você fala o seguinte, eu vou estudar 10 horas por dia, se esse programa se organiza todo. Cara, durante a execução você vai ser tentado, você vai ser motivado, incentivado de um monte de coisa, cara. E você tem que falar não, para você manter o foco. Se você não fizer isso, você não vai prosperar, cara. Eu falo isso, né? Eu faço de tudo. O foco é dizer não. E não é difícil falar, né, cara? Não é uma negativa que você está dando para a pessoa, né? Mas você tem que ter essa maturidade aí para você falar não, né? Nunca finja ser o que você não é. Bacana. Nunca se apegue ao passado. É a vida que segue. Nunca se dê por vencido, né? Sempre você tem que buscar forças para vencer. Nunca fique parado, nunca deixe de sonhar. Então são os 5 nuncas do Steve Jobs, né? Puxa, encerramento brilhante dessa brilhante aula. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.